Já estávamos casados fazia 18 anos. Sabe, quando eu conheci a Teresa, ela já havia sido casada uma vez. Inclusive já tinha 2 filhos desse primeiro casamento. Olha, eu me encantei por ela de saída. Trabalhávamos no mesmo edifício. Eu na portaria. Ela como auxiliar de serviços gerais de uma empresa que funcionava ali no prédio. Sabe quando você olha para a pessoa e sente que é uma pessoa especial? Eu posso dizer com certeza que foi amor à primeira vista. Para minha alegria, ela também gostou de mim. Na verdade, a Teresa recém tinha se separado quando começamos a namorar. Até que ao cabo de 1 ano de namoro, resolvemos morar sob o mesmo teto. Foi sem dúvida o período de maior alegria e felicidade de toda a minha vida. Eu nunca imaginei que fosse conhecer uma pessoa como ela. A Teresa era tudo aquilo que eu havia pedido a Deus nas minhas orações. E sabe, a gente se entendia como ninguém, incrível. E eu digo isso em relação a tudo. Principalmente na hora de fazer amor. Infelizmente, ao longo desses 18 anos de envolvimento, nós não pudemos ter filhos. Porque depois, para minha tristeza, através de um exame, descobri que não podia engravidar uma mulher. O problema, portanto, era comigo. E só podia porque, repito, ela já tinha filhos do primeiro casamento. Bom, até aí, tudo bem. O que importava era que estávamos juntos e éramos felizes. Até porque filhos, repito, ela já tinha do casamento anterior. De modo que não foi, assim, uma grande frustração para ela. Frustrado, na verdade, fiquei eu. Quando peguei aquele papel na mão e constatei que a Teresa não andava engravidando por minha culpa. Porque o problema estava comigo. De qualquer modo, repito, apesar disso ter me trazido assim alguma tristeza, nós acabamos superando e nos conformando. E, repito, vivíamos tão bem. Os 2 filhos dela, que eu inclusive ajudei a criar, já tinham as suas próprias famílias nessas alturas do campeonato. Quase 18 anos de casamento, de modo que agora éramos apenas nós 2, eu e ela aqui na nossa casa. Aconteceu que perto de chegar o dia dos finados, ela veio com aquela conversa: Jorge, eu tô indo lá para Telêmaco, tá bom? Ela tinha esse costume. Apesar de não ter ido no ano anterior, ela sempre viajava para Telêmaco Borba, sua cidade natal, para dar uma olhada no túmulo da família. Seus pais já eram falecidos. Ela também já tinha perdido um irmão, de modo que ela ia lá fazer uma oração, depositar flores, enfim, visitar os parentes que já tinham morrido e aqueles que ainda moravam lá. Às vezes, quando era possível, eu até ia com ela, mas como eu continuava trabalhando como porteiro, era difícil conseguir uma folga. O dia de finados caiu numa sexta-feira. E ela comprou a passagem para quinta-feira de manhã. Nos despedimos bem cedinho, quando eu estava saindo para trabalhar. Ela, inclusive, ficou de me ligar assim que chegasse lá, para dizer que tinha chegado bem. E de fato ligou, quer dizer. Na verdade, mandou uma mensagem dizendo que estava tudo bem, que tinha acabado de chegar na casa da irmã, que era para eu ficar tranquilo, que domingo estaria voltando para casa. E eu realmente sosseguei depois que li aquela mensagem. Até porque a gente sempre fica preocupado, né, quando alguém da família viaja. Porque quando a gente liga o rádio, vendo a televisão, escuta tanta notícia ruim, né, de acidente na estrada. Mas depois que recebi aquela mensagem, eu fiquei tranquilo. Repito, ela tinha viajado na quinta-feira e a gente até trocou outras mensagens ao longo daquele dia, até porque eu não gostava de ficar sozinho em casa.
sabe, me batia aquela solidão, aquele vazio, até que, pro meu espanto, na sexta-feira, perto da hora do almoço, um dos filhos dela me ligou. E eu estranhei. Ô Jorge, porque ele ligou e foi fazendo aquela pergunta assim, de saída. A mãe não tinha viajado para Telêmaco ontem? Ela já voltou? Quem é Tereza? Não, Odair. Ela tá lá ainda. Diz que só vai voltar no domingo. Por quê? No domingo? Ué, mas coisa estranha. Eu acabei de ver ela aqui no terminal do Capão da Embuia. Capão da Embuia? Não. Você viu errado, Odair. Você confundiu. Capaz, Jorge. Não vou conhecer minha mãe? Era ela sim. Olha, faz uns 10 ou 15 minutos. Até tentei ligar no celular dela, mas só dá fora de área. Não, eu também. Eu tentei falar com ela hoje cedo. Mandei mensagem, mas até agora ela não respondeu. Mas, Odair, você se enganou. Eu sei que você conhece a sua mãe, mas a Tereza tá... Olha, eu fiquei intrigado demais com aquele telefonema. O meu enteado morava lá perto, mas, repito, ele devia ter se enganado. A Tereza tinha viajado. Estava em Telêmaco no dia anterior já. Só iria voltar no domingo. Tinha ido visitar o túmulo dos pais e do irmão, ver os parentes. Imagine. De repente tem tanta pessoa parecida, né, que a gente às vezes se engana, vê assim de relance. O detalhe foi que ela passou o dia todo com aquele bendito celular desligado ou fora de área, sei lá. Porque depois disso eu liguei uma porção de vezes. E nada, as mensagens que eu mandava também não chegavam ao destino, sabe? Eu achei aquilo tão estranho. Até que à noite, resolvi ligar para a irmã dela. Lá em Telêmaco. Eu tinha o número. Liguei. E sabe, no que atenderam, perguntei pela Tereza se podia conversar com ela. E a irmã dela respondeu assim na lata. Quem é a Tereza? Ué, mas... A Tereza não tá aqui. Não tá? Como assim não tá, Selma? Ela viajou para aí, inclusive me mandou mensagem dizendo que tinha chegado bem, que estava na tua casa. Olha, Jorge, não sei nem o que te falar agora, porque aqui em casa ela não apareceu. Só se ela estiver na casa da Zefa, mas não sei. Se ela estivesse lá, eu acho que saberia, porque... Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Sabe aquela confusão? A irmã dela não estava sabendo de nada. Só que ela tinha mandado mensagem no dia anterior, dizendo que estava lá, que tinha acabado de chegar na casa da irmã. Sem contar que o Odair também tinha jurado. Quando ligou para mim, ele falou, eu vi a mãe perto do terminal do Capão da Embuia, mas... Meu Deus, o que está acontecendo? Voltei a ligar, só que nada, o celular dela continuava desligado ou fora de ar. Nessas alturas eu já comecei a ficar preocupado, sabe, nervoso. Liguei de novo pro Odair e ele me falou mais ou menos o lugar certo, onde tinha visto. Quer dizer, onde pensou que tivesse visto, porque na minha cabeça, pelo menos até então, diz que era perto de um mercadinho que tinha ali, que ela inclusive estava com uma sacola assim de compra na mão e
Já bastante preocupado, eu resolvi dar um pulinho no dia seguinte até o terminal do Capão da Embuia, ver se conseguia descobrir alguma coisa, ver alguma coisa. Dei uma desculpa no serviço e faltei. Minha cabeça estava a mil. Eu sinceramente não sabia o que pensar, porque, meu Deus, será que ela tinha mentido para mim? Mas a troco de quê, meu Deus? Sabe, uma coisa que não fazia sentido. Meu coração batia tão forte no peito, sabe, aquela angústia. Quando o ônibus parou no terminal do Capão. Eu ainda nem sabia direito o que estava fazendo ali. Na verdade, era o lugar onde o filho dela tinha... Sabe, então eu vou lá. Sabe, deu aquela ideia, vou lá. Sei lá para fazer o quê. Na verdade, só fui porque o Odair tinha jurado que a tinha visto ali. Inclusive tinha a sacola na mão. Será que era mesmo ela? Ele jurou que era, que não tinha se enganado. Então eu fui lá na esperança não sei, de ver alguma coisa, Eu, inclusive, voltei a falar com a irmã dela, por telefone. E ela falou que tinha ligado para os outros parentes, lá de Telêmaco, para saber notícia da Tereza, só que ninguém sabia da minha mulher. Em Telêmaco, com toda certeza, ela não estava. Ninguém a tinha visto, ouvido falar dela lá. Olha, eu saí do terminal, meio atarantado, perguntei para uma pessoa que estava passando assim, se ela sabia onde ficava o tal mercadinho. Ele me apontou e eu fui até lá, cheguei naquele lugar. Era 15 para as 10 da manhã. 15 para as 10. Fiquei ali zanzando pelas redondezas. Olha, durante uma hora e pouco, na esperança, sei lá que esperança, de repente topar com ela também, até porque se ela tinha estado ali no dia anterior, o filho dela falou. Aí resolvi parar, tinha assim uma banquinha de pastel, e eu não tinha tomado café, então parei para comer alguma coisa. Olhei pro relógio, e nessas alturas, já eram quase 2 horas da tarde. Lembro que eu estava ali comendo aquele pastel distraído, o pensamento longe, sabe, me perguntando, fazendo 1 milhão de perguntas, porque, sabe, era uma história tão estranha, tão esquisita, eu não sabia nem o que pensar. O filho da Tereza me dando aquele telefonema, dizendo que tinha visto a mãe perto do terminal, com uma sacola na mão. Só que ela tinha me mandado mensagem dizendo que estava em Telêmaco, lá na casa da irmã, só que não estava. Liguei para a irmã e ela falou que não sabia da Tereza. Depois, inclusive, repito, ela ligou para os outros parentes que moravam lá e ninguém sabia da Tereza. Quer dizer, sabe, era uma confusão tão grande. Eu não conseguia concatenar os pensamentos, porque uma coisa não combinava com a outra. E aquela dúvida, será que ela mentiu para mim? Tudo indicava que sim, porque... Mas, meu Deus, a troco de quê que a Tereza ia mentir para mim? Estava ali distraído, pensando em tudo isso. Quando, de repente... Levantei assim os olhos e, pro meu espanto, vi passando do outro lado da calçada uma mulher. Ninguém menos do que ela, Tereza, minha esposa. Olha, me deu um choque tão grande. E o pior é que não havia engano. Eu tinha duvidado do filho dela.
Talvez ele tivesse se enganado, mas agora não era o filho dela, não era ninguém, era eu. Não tinha engano. Eu seria capaz de reconhecer a Teresa no meio de uma multidão. Ela não estava em Telêmaco Borba coisa nenhuma. Continuava em Curitiba. Tinha mentido para mim. Eu me fazia essa pergunta antes de vê-la com os meus olhos e me perguntava, mas se ela mentiu para mim, mentiu por quê, meu Deus? A troco de quê? Que a Teresa ia mentir para mim, que ia ver os parentes, visitar o cemitério por onde os pais estavam sepultados. A troco de quê que essa mulher ia... Eu me fiz essa pergunta 1 milhão de vezes antes de vê-la ali, caminhando na calçada. Agora o pior mesmo, é que ele não estava sozinha. Estava na companhia de um homem de braços dados como se fossem namorados. Sabe assim, os dois enganchados, um no braço do outro. Como um casalzinho de adolescentes. Olha, eu senti uma tontura tão grande que pensei até que fosse desmaiar. Fiquei paralisado, olhando aquela cena dos dois caminhando, mas, sabe, distraídos assim. Fiquei ali parado, até que os vi virando uma esquina, num impulso, como que movido por uma mola. Saí quase correndo. Ainda havia carros passando ali na rua, mas eu atravessei do outro lado da calçada assim mesmo. E quando cheguei na esquina, vi os dois entrando pelo portão de uma casa. Nessas alturas, juro por Deus, eu ainda não estava acreditando. Eu fui até aquela casa, parei diante do portão e tremendo dos pés à cabeça, sem atinar o que fazer, comecei a bater palmas. Eu estava tão abalado, que até as minhas palmas saíram assim fraquinhas. Mesmo assim, aquele homem ouviu. E tanto ouviu que saiu na janela. O que estava com a Teresa. Ele apareceu e fez uma cara de surpresa. Abriu assim a janela, olhou. A minha voz saiu tão fraquinha que eu queria falar com a Teresa. Chama a Teresa, por favor. Antes que ele esboçasse qualquer reação, eis que a própria Teresa apontou na janela. E quando me viu, arregalou o olho, como se estivesse diante de um fantasma. Eu não estava entendendo nada. Ou talvez estivesse entendendo, mas não quisesse acreditar. Olhei para ela, com aquela cara de espanto, ela ficou branca. Teresa, o que você está fazendo aqui, Teresa? Quem é esse homem, Teresa? Foi então que o homem falou.
Que você quer, cara? Que não tem interesse nenhum, ficou louco? Ele falou aquilo e fez menção de sair da janela, mas eu não arredei o pé. Continuei ali no portão, feito um louco, gritando por ela, chamando por ela. E o cara me mandando embora, dizendo que ali não tinha Teresa nenhuma. Um impulso me deu aquela ideia. Eu peguei o celular e liguei pro Odair. Sabe, na intenção de pedir que ele fosse até lá, me ajudar o que é que... a entender o que estava acontecendo. E foi só com a presença do filho que ela, que já tinha saído da janela, depois daquele momento de espanto, resolveu dar as caras de novo. Eu fiquei ali feito um pateta enquanto ela conversava com ele, com o Odair. Só que para mim ela não deu nenhuma explicação. Não disse quem era aquele homem, nem o que estava fazendo ali, se bem que nessas alturas. Muito menos me explicou porque tinha mentido para mim, porque tinha arquitetado aquela farsa. Ela chegou a me mandar mensagem dizendo que estava no interior visitando o túmulo dos pais e do irmão. Mentira! 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 Na verdade, ela não quis nem conversar comigo. Falou só com o filho. Depois, a muito gosto. Depois, à base de muita conversa, foi lá dentro. E depois de um tempo, voltou com a malinha de roupa, a mesma com que ela tinha ido viajar. Entrou no carro do Odair e se foram os dois. Depois me ligou. Ele me ligou para avisar que ia levar a mãe para casa dele. E que não era para eu ir atrás dela, porque primeiro ele queria conversar com ela e, por enquanto, pelo menos, eu... Isso aconteceu faz poucos dias agora. E eu pedi para a produção do programa que, se possível, lesse a minha carta o quanto antes. Porque até agora ela continua lá na casa do Odair e eu não consegui conversar com ela, porque ela não me liga, ele também diz que é para eu ficar em casa, não forçar a barra, e eu pergunto para mim mesmo o que é forçar a barra nessas alturas do campeonato, meu Deus. Eu queria falar com a minha mulher, entender tudo. No fundo, eu sei que, de um jeito ou de outro, estou fazendo o papel de trouxa. Por mais que tudo esteja claro como o dia, no entanto, sabe, eu preciso ouvir da boca da Teresa o que aconteceu. Eu queria que ela olhasse bem aqui no fundo dos meus olhos e dissesse por que fez isso comigo. Meu Deus, 18 anos. 18 anos juntos, Teresa. Para do nada, eu descobri que não conheço a minha mulher. Olha, Teresa, eu sei que você deve estar me ouvindo. Por isso, inclusive, apelei para esse programa. Você sempre escutou a música da minha vida. E eu pedi pro Odair que, se por qualquer motivo você hoje, que ele ligasse o rádio, porque eu precisava falar com você e comigo você não quer falar. Você não perde uma carta. Só o que faltava era perder justamente essa. Olha, Teresa, você não sabe como anda a minha vida. Não consigo nem trabalhar.
Nem comer eu quero, nem dormir consigo. E eu queria só te pedir que conversasse comigo, Teresa. Me contasse o que está acontecendo. Já sei, porque por mais bobo que eu seja, que coisa boa não é. Já entendi que não é. Mas eu queria entender. Principalmente por quê, Teresa. Eu queria que você me dissesse, por mais difícil que seja eu engolir e escutar o que você vai falar. Em nome desses 18 anos que vivemos juntos. Meu Deus, será que você não acha que eu mereço pelo menos uma explicação? Quem é esse cara, Teresa? De onde que você se conhece? Há quanto tempo que você conhece esse homem? O que que vocês têm um com o outro? Vocês são amantes, é isso? Mas desde quando? Quem é esse cara? Por que que aconteceu? Naquela quinta-feira, quando a gente se despediu, você estava de viagem marcada lá para tua cidade, lá para visitar o cemitério onde... Só que nem passagem você comprou. Por que que você mentiu para mim, Teresa? Por que que você fez isso comigo, Teresa? Até mensagem você mandou dizendo que estava lá. Mentira, Teresa, mentira. Você estava aqui bem pertinho na casa daquele homem. Você nunca esteve na casa da tua irmã. Nunca embarcou em ônibus nenhum. O tempo todo. Você esteve na casa desse teu amante. Olha, se não fosse o Odaí me contar que tinha te visto de dentro do ônibus, lá perto do Capão da Emboia, eu jamais ia desconfiar de nada. Não ligaria pra tua irmã. Tava fazendo papel de trouxa até hoje. Eu só queria saber o que é que você espera da vida. O que que você pretende? Jogar 18 anos de história do meu lado fora? Será que eu não significo nada? Esse tempo que você passou comigo foi mentira, Teresa. Você não é mais nenhuma mocinha pra ficar correndo atrás de aventura na rua. Tem hora que eu fecho os olhos e penso que é tudo um pesadelo e que eu vou acordar de repente. E se você tem alguma dúvida e, sei lá, se você está pelo menos um pouco arrependida e esteja com medo, quem sabe, da minha... Eu quero que você saiba, Teresa, que por mais que você tenha errado, eu te perdoo se você voltar para casa. Foi até por isso que eu apelei para esse programa. Porque conversar comigo você não quer, nem por telefone, para pedir que você volte aqui para tua casa. Perdoa qualquer falha que você tenha cometido. Qualquer mentira, qualquer traição, tudo. Mas eu queria que você voltasse para tua casa. Porque esse pesadelo que eu estou vivendo, às vezes eu penso que vai me dar uma coisa, um ataque do coração que eu não vou aguentar. Porque aqui nessa casa, sem você tudo é tão vazio, Teresa. Tudo aqui é saudade, tudo aqui é solidão, tudo aqui é tristeza. Não tenho mais vontade de nada, Teresa. Por isso estou apelando para... Não importa o que você fez. Só o que importa é que você se arrependa e volte para cá. Eu estou ficando louco sem você aqui. Estou perdendo o juízo. Por isso é que apelei para esse programa que você sempre ouve e ainda reforcei. Falei, pô, Dair, olha, se ela for fazer outra coisa, por favor, liga o rádio, pede para ela ouvir. Ela não quer falar comigo nem por telefone, mas pelo menos o programa que ela sempre escutou, que ela escute, porque eu preciso que ela me ouça. Teresa, eu perdoo tudo.
Mas volta para casa. Porque, repito, sem você tudo tão triste, tão vazio, tão solitário. Teresa, volta para casa. Porque sem você eu vou enlouquecer. Ou pior do que isso, Teresa, se você não voltar, quem sabe eu não enlouqueça. Quem sabe antes de enlouquecer eu morra de tanto desgosto que eu estou passando nessa minha vida sem você aqui perto de mim.